Pessoas, tudo bem? Vamos para o início da análise da semana 3 da NFL. Antes de mais nada, obrigado a você que está aqui com a gente neste vídeo, que esteve com a gente também ontem no confronto entre Ravens e Cowboys, tá? É só o início da análise da semana 3 da NFL. Esse barulhinho aí é um arroz sendo feito, espero que fique muito bom, inclusive, a patroa está fazendo. E vamos juntos. Aliás, vocês estão almoçando? Um bom almoço para todos vocês. Agora vocês podem almoçar, vocês que esperam o nosso conteúdo, muito obrigado. Muita gente comenta isso. Agora eu posso almoçar! Então vocês podem almoçar nesta segunda-feira. Vamos começar a primeira coisa que você precisa saber, mas antes de começar eu peço que você, que está no Brasil, dê o hype nesse vídeo para ele chegar em mais gente. E se você não quiser, dê o like também, se você gosta do nosso conteúdo, para o like. Matt Stafford é bom pra cacete, para não falar outra coisa. Sem Puka Nacua, sem Cooper Kupp, o Matt Stafford foi lá e fez um grande jogo. Cara, claro que o Kyren Williams foi importante, mas com tanta lesão nesse time dos Rams, o Matt Stafford teve vários passes de janelas apertadas, conseguiu conectar big plays no segundo tempo. Em play action ele foi muito bem também. Isso, claro, faz parte também o mérito do McVay e também do Kyren Williams. 6 de 9 para 111 jardas no play action teve o Matt Stafford. Se vocês não viram esse jogo, assistam especialmente o segundo tempo, porque para mim ficou evidente a qualidade do Matt Stafford como quarterback. Ele salvou a temporada dos Rams. Se os Rams tivessem perdido esse jogo, ficando 0-3, perdendo em casa para São Francisco, ia ficar muito complicado. Até porque, né, os Packers estão 2-1, são um time que deve aí brigar pelo wild card. Os Vikings estão 3-0, os Lions estão 2-1, os 49ers ainda devem se recuperar na temporada, Philadelphia está 2-1, Seattle está 3-0. Nessa NFC, ficar 0-3 ia ser quase impossível voltar. Então, um jogo de muita pegada, né? Puxel, os Rams não desistiram. É gostoso ver isso. Sobre São Francisco, eu vou falar mais no Vencedores e Perdedores nessa terça-feira e também num vídeo para os membros, os 5 coisas que você precisa saber sobre 49ers e Rams. Mas já adianto, o Brock Purdy é plenamente inocente, tá? Não é culpa dele essa derrota, sem dúvida nenhuma não é culpa dele. A segunda coisa que você precisa saber é que o 3-0 do Minnesota Vikings é de verdade. O Sam Darnold tá tendo a melhor versão possível do Sam Darnold. Como técnico faz a diferença, né? Eu não quero tirar o mérito aqui do Darnold, mas essa passagem dele como reserva num sistema de West Coast Offense em São Francisco e agora com o O'Connell também, sendo bem utilizado, o jogo terrestre fluiu e o Aaron Jones foi usado também como recebedor, o Justin Jefferson é um espetáculo, mas ao que cabe ao Sam Darnold, ele tá fazendo muito bem, tá bem confortável no pocket, tem várias jogadas, vai ter os seus momentos de Sam Darnold, tá? Então você, torcedor dos Vikings, se prepare, porque em alguns momentos ele vai fazer uma lambança, mas com essa defesa de Minnesota, os Vikings são de verdade. Os Vikings são de verdade. A linha ofensiva faz um bom trabalho nessa temporada. O Jefferson é o melhor wide receiver da NFL no todo, né? O Tyreek Hill é o melhor em profundidade, em jardas após recepção. É um espetáculo, mas o Jefferson é o mais completo. Vamos colocar assim, o Justin Jefferson é o mais completo. E essa defesa, o Greenard jogando bem, Van Ginkel jogando bem, Harrison Smith está jogando bem nesse ano também. Realmente impressionante. E Minnesota começou 3-0, né? Eu não tinha nenhuma expectativa com esse time dos Vikings, sendo muito sincero, tá? E eu sei que pode ser, muito cedo, setembro, mas, pô, os caras venceram São Francisco e venceram Houston. Existe um mundo no qual o Super Bowl, antes da temporada, a gente poderia palpitar Texans e 49ers. Não seria o palpite de muita gente, mas são times que a gente vê na pós-temporada, que estiveram nos playoffs ano passado. E os Vikings venceram esses dois times. Venceram, sim, os Giants do Daniel Jones na semana 1, mas é um 3-0 de verdade, pra mim, tá? Excelente trabalho do Brian Flores, excelente. A defesa dos Vikings joga com assim, uma intensidade, uma agressividade que dá gosto de ver. A terceira coisa que você precisa saber é que sem meu jogo terrestre eu não consigo. Vocês lembram na semana passada quando eu falei que a força motriz desse ataque do Saints, a gente falou sobre no League também na sexta-feira, a força motriz desse time era o jogo terrestre? E não é porque o Taysom Hill não jogou que eles não conseguiram correr bem com a bola. Teve uma linha defensiva muito bem qualificada, o Jalen Carter fez uma grande partida por Filadélfia, e sem o amparo do jogo terrestre, sem colocar o time em boas situações, sem mostrar muitas coisas para a defesa ficar preocupada com isso, a gente teve momentos de lampejos ali, né? Teve uma tentativa de passe longo para o Shir Shahid, que a secundária chegou, teve o touchdown do Chris Olave, que foi uma grande jogada, a rota muito bem executada por ele no final da partida, mas no geral um jogo ruim do ataque do Saints, porque o jogo terrestre não funcionou. O ataque do New Orleans neste ano vai colocar 30 pontos no placar se o jogo terrestre funcionar, que é uma beleza. Não foi o caso neste domingo. Sem meu jogo terrestre, eu não consigo. Se o jogo terrestre entrar, vocês podem ter certeza que vai aparecer o passe em profundidade para o Shahid. Na red zone, o Chris Olave vai aparecer muito. Agora, sem isso, sem play action e sem isso, vai ficar difícil. Vai ficar bem difícil.
A quarta coisa que você precisa saber é que a comissão técnica do Chicago Bears é uma grande piada. Depois vocês falam que eu tô louco, né? Ah, porque tinha que correr 3 vezes com a bola com o Marshall Lynch. É lindo o que os Bears fizeram na Red Zone, né? Lindo! Aí na quarta descida fazem um pitch. Lindo! Lindo! Que feio, Shane Waldron! Ai, cacete, velho. Isso estragou muito meu domingo, mano. Isso me fez mal, velho. Isso me fez mal. É verdade, isso me fez muito mal, cara. A parte positiva é que foram ocorrendo ajustes ao longo do jogo. Isso, eu realmente me estressei muito lembrando disso agora, velho. Vocês estão vendo porque precisa passar a bola na red zone? Inclusive um dos touchdowns foi, né, pro Kmet, um passe. Calma, Tom, tá tudo bem. Tá ficando tudo bem, vai ficar tudo bem. O DeAndre Swift com essa linha ofensiva dos Bears não vai ter como. Ele não é o running back adequado para essa montagem de elenco, para essa linha ofensiva. O Tom ficou assustado. Calma, Tom, tá tudo bem. Eu tô bavo com o Bearzão, mas vai ficar tudo bem. Olha o rabo novo dele. Versão... Ai! Versão... Calma, Tom. Calma. Você tá tímido hoje? Mostra o seu rabo para as pessoas, no bom sentido. Ó, ele tá assim porque ele tava com seborreia no rabo. Ele teve que tosar, né, Tom? É o calor. Muitos hormônios. Bom. Pronto, o Tom me acalmou. É pra isso que ele tá aqui. Tá pesado, hein? Muitos membros pagando sua raçãozinha e está comendo muito. Houve ajustes. O Roschon Johnson foi mais usado no final do jogo. Eu acho que ele tem que ganhar mais carregadas para esse jogo terrestre fluir um pouco mais. O Cole Kmet foi mais usado também ao longo da partida, especialmente no segundo tempo, teve touchdown inclusive. O Caleb Williams melhorou ao longo da partida, como aconteceu naquele jogo contra os Bills na pré-temporada. Ele comete erros de calor. E eu acho, honestamente, que o Anthony Richardson fez um jogo pior do que o Caleb Williams. A interceptação do Richardson na Red Zone é pavorosa. E é um festival de overthrows. Eu tô mais preocupado, eu vou colocar dessa forma. Eu tô mais preocupado com o Anthony Richardson que eu tô com o Caleb Williams. Tem sim uma parcela de culpa. A segunda interceptação não é na conta do Caleb. Pelo do Tom Patuca, não. A primeira, tudo bem. Mas o que eu acredito, honestamente, é que existe um processo de evolução. Agora, por que eu falo que essa comissão técnica é uma piada? Porque para além das chamadas na Red Zone, no primeiro tempo e tudo mais, tem muita coisa que está manjada nesse ataque dos Bears. Reparem a quantidade de screen pro DJ Moore, que a defesa já está plenamente atenta. Umas corridas para fora da linha, que, irmão, não tem linha ofensiva para ficar fazendo outside zone desse jeito. Não tem material humano. Além de tudo, estão machucados. Não tem. Tem que colocar um sistema que o Caleb Williams solte a bola rápido, em rotas curtas, com quebras, pro DJ Moore, no meio do campo pro Cole Kmet, e vez ou outra um tiro em profundidade pro Roman Dunze. Esse tem que ser o plano de jogo dos Bears. Se deixar o Caleb Williams segurando a bola demais, ele vai machucar. Vocês podem ter certeza que isso vai acontecer. Então eu espero que o que a gente viu no final do jogo, os ajustes que foram feitos, sejam reprisados para as próximas semanas. A quinta coisa que você precisa saber é que se a comissão técnica dos Bears é risível, a defesa terrestre dos Cowboys é pior ainda. Porque os Bears contra o Jonathan Taylor, várias vezes eles rodaram uma defesa de box leve. E eu não consigo entender o porquê fizeram isso, né? Porque o Richardson mostrou por A mais B que ele não era uma ameaça no jogo aéreo, e era muito melhor deixar um box pesado, um front mais pesado com 7 ou 8 homens para conter o Jonathan Taylor, que aliás teve uma grande partida, estará nos vencedores amanhã. Não fizeram isso. Sabe Deus o porquê. Parabéns, Matt Eberflus. Agora, os Cowboys tentaram fazer isso contra os Ravens. A partir do momento que eles viram que não tinha condição, que Baltimore ia só correr com a bola e não tem material humano no corpo de linebackers de Dallas para fazer alguma coisa, e que a linha defensiva dos Cowboys estava sendo completamente dominada, mas Smith saudável não está também, né? Lembrando, isso ainda contribui, os linebackers são fracos. Eles tentaram lotar o box para parar o Derrick Henry e eles foram completamente humilhados. Completamente humilhados. Vocês estão ligados que essa defesa terrestre dos Cowboys vai jogar 2 jogos contra o Saquon Barkley este ano, né?
Se eu sou torcedor de Dallas, eu estou acendendo vela já. Porque a tendência é que o Saquon Barkley amasse essa defesa. Amasse. Tem muita água para passar embaixo dessa ponte, tem muito campeonato pela frente. Mas, cara, discutivelmente, é a pior defesa terrestre da NFL. Pior. Os Ravens fizeram o que quiseram ontem. Dak Prescott. Eu falo amanhã. Eu vou deixar você só com uma informação que eu passei ontem na transmissão. Atrás por 10 pontos ou mais o placar no segundo tempo, no início do segundo tempo, o Dak tem só uma vitória, que foi contra a Atlanta. São 15 derrotas. Eu acho que tem que ser elogiável a postura do Dak, mas quantas e quantas vezes a gente não viu o Dak Prescott passando das 250 até das 300 jardas num jogo perdido que ele começa a render no segundo tempo? Não estou colocando a culpa da derrota aqui nele não, tá? A culpa da derrota claramente é da defesa terrestre. Mas se tem um cara que eu não consigo confiar num jogo assim, que o primeiro quarto vai pro cacete, é o Dak. Porque aí ele começa a render no segundo tempo, no garbage time. É uma delícia ter o Dak Prescott no fantasy. Mas ter o Dak Prescott como quarterback do seu time, eu quero saber de coração. Tem algum torcedor dos Cowboys no intervalo que achou que ia virar esse jogo? Porque assim, quase virou. Mas olha o fluxo da partida que aconteceu. Teve N erros de arbitragem nesse jogo. Tá? N erros. Teve quase interceptações do Dak que não aconteceram. Uma, inclusive, por falta do Brandin Cooks. E outras cositas más. Teve um sidekick recuperado, que é raríssimo. Teve o Brandon Aubrey chutando como melhor kicker da NFL. Se ele não fosse o kicker do time, esse jogo teria morrido mais cedo. E teve a defesa dos Ravens também, que, pelo amor de Deus, hein? Ah, deixa. Vamos marcar em zona aqui. O Dak vai trabalhar o meio do campo, ele gosta tanto, né, com o Ferguson, mas que tal a gente deixar um buraco enorme no meio do campo e o Roquan Smith para cobrir basicamente uma fazenda, um latifúndio, sozinho? Pressionar o Dak Prescott pra quê, né? Teve inclusive uma Nickel Blitz que quase forçou uma interceptação do Dak. Deixa rodar aí. Garbage time, já ganhamos, né? Quase os Ravens entregam a paçoca de novo. Seria a quinta derrota de virada, estando 10 pontos à frente no último quarto desde 2019. É muita coisa. É a pior marca da liga. Olho nessa defesa de Baltimore no último período. A sexta coisa que você precisa saber, e aí eu vou tocar no assunto de novo, eu não gosto muito de falar sobre isso, porque o que já foi, e eu acho que as pessoas são muito reducionistas. Elas tendem a colocar o time ganhando ou perdendo apenas por conta da arbitragem. Eu acho isso muito zoado, eu acho isso muito raso. É muito preguiçoso. De verdade, isso é preguiçoso. Mas tem vezes que sim, a arbitragem é um fator tão grande ao longo da partida que é impossível a gente não falar sobre. E a sexta coisa que você precisa saber é que foi um domingo péssimo para a arbitragem da NFL. O jogo entre Ravens e Cowboys teve, como eu falei, vários erros de arbitragem. Pelo menos uns 3. Teve, inclusive, um safety do Dak Prescott que não foi marcado. Era para ser intentional grounding e sabe lá por que caralho, desculpa o palavrão, mas foram lá e marcaram illegal touching. Irmão, como que vai ser illegal touching? O Dak isolou a bola e aí o cara pegou. O jogador de linha ofensiva que não é elegível. Não tinha ninguém elegível. A falta marcada ali tem que ser intentional grounding. E não sou só eu que estou falando, eu falei isso na hora, aí depois o nosso Gui Cohen, que é comentarista de arbitragem na ESPN, mandou pro zap para mim a mesma coisa, e 6 segundos depois o Ari falou, Mike Pereira tá falando isso na transmissão da Fox também. Eu não ouço o jogo com inglês no meu ouvido, né? Só o ambiente. O Ari coloca o inglês para saber quando foi falta e tal. E aí a cereja do bolo, porque aí é complicado. Vamos ao reducionismo. A gente está vivendo a mesma coisa que a gente vivia na época dos Patriots, que os Patriots ganhavam por conta da arbitragem. Na semana passada, o Kansas City Chiefs ganhou e houve uma falta que foi falta. Só que como tem alguns episódios que não existe falta, alguns episódios isso aconteceu. E outros que houve, né? Na final da Conferência Americana, por exemplo, teve um late hit no Mahomes, estava fora do campo, não tinha que tocar no cara. Só que está se fazendo o argumento de que Kansas City é beneficiado pela arbitragem. A questão é que Kansas City está em evidência, como os Patriots estavam. Se tem um time que seria beneficiado pela arbitragem da NFL de propósito, seria Nova York e Los Angeles, os 4, porque são os maiores mercados da liga. Não teria por que a NFL querer, de propósito, como orientação, beneficiar o Kansas City Chiefs. Então,
vamos descansar essa ideia de complô, etc, porque não tem o porquê. Não tem o porquê. E é uma acusação muito grave. A gente está mexendo com a ética das pessoas. E eu tenho a tese de que não existe complô. Eles são ruins. Eles são simplesmente muito ruins fazendo o trabalho deles, muitas vezes, como eu sou também. E vocês também são. Só que são decisões que mudam o fluxo da partida. E aí acabam ficando mais em evidência ainda por ser o Sunday Night Football e por ser o Kansas City Chiefs, que é o atual bicampeão. É óbvio que foi falta do Cook em cima do Kyle Pitts. É escancarado que foi falta. E aquilo teria mudado o fluxo da partida. Eu acho que foi a única coisa que determinou a derrota dos Falcons? Claro que não. Claro que não. O futebol americano é um jogo muito complexo para a gente reduzir a uma jogada. E nem no futebol dá para fazer isso. O futebol tem 1, 2 gols muitas vezes numa partida, e aí um pênalti não marcado é muito determinante. O futebol americano, menos ainda. Menos ainda. Em 60 jogadas na partida dos dois times, dizer que uma determinou o rumo, só aquela? Não. Mas que houve erro de arbitragem? Sim, houve. E acabou sendo importante, porque se anota o touchdown ali, o Kyle Pitts, o jogo ficava 24-17, e na sequência, o Kansas City Chiefs teve um three and out, que poderia ser a vitória do Atlanta Falcons. Então sim, foi preponderante e sim, foi um erro de arbitragem. E aí existe até uma questão envolvida. Será que a gente tem que voltar com um desafio de interferência? Tem que pensar com carinho nisso. Talvez em último quarto permitir, porque são faltas que compensam muito para a defesa às vezes, sabe? Porque, não, eu já tenho, vou dar uma pancada aqui no Kyle Pitts, vou chegar nele antes da bola chegar, às vezes eles vão ver, às vezes eles não vão ver. Muitos de vocês tiveram a oportunidade de assistir Eagles e Packers aqui no Brasil, e alguns de vocês tiveram a oportunidade de ver o jogo nos Estados Unidos também. É tudo muito rápido. As coisas acontecem muito rápido, e o árbitro não tem o replay no campo para determinar se é falta ou não. Então, eu acho que nesse caso específico, isso tem que ser olhado com mais calma. A questão da interferência, tá? Especialmente o último quarto. E a sétima coisa que você precisa saber é que o Bo Nix fez um grande jogo. E eu acho que o Sean Payton também merece mérito aqui. Né? Do outro lado, o Baker teve problemas pressionado. O Bo Nix queimou blitzes nessa partida e finalmente eu vi ele mais envolvido correndo com a bola. Porque os running backs de Denver, em corridas desenhadas, eles não vão ter um bom desempenho neste ano. Esqueçam, não vai acontecer. Se você tem os running backs dos Broncos no Fantasy, passa esse maré turbo pra frente o quanto antes. Porque não vai dar, não tem como. Mesmo nesse jogo eles não foram bem. Agora, o Bo Nix correndo, ele tem certa mobilidade, olho nisso. E assim, em especial essa questão de ter queimado blitzes aqui. Um jogo meio sólido do Bo Nix, aí, primeira vitória dele e dos Broncos. Legal ver o Bo Nix evoluindo, fazendo o seu melhor jogo na temporada. Eu acho que dá pra falar que o Caleb Williams também fez o melhor jogo na temporada. Os dois aí, eu acho que terminaram bem a partida. O Caleb Williams teve seus primeiros touchdowns. O Bo Nix venceu a primeira vez na NFL. O Caleb já tinha vencido, mas foi por conta da defesa do special team, né? Vamos ver a evolução desses dois. E hoje à noite eu te espero pra gente ver o outro calouro que a gente vê em campo aí, que é o Jaden Daniels contra o Washington Commanders, às 9h15 na ESPN 4, Disney Plus Premium. Eu tô nessa com o Lari. Eu te espero também às 18 horas no Semana NFL comigo e com o Narda, e às 7h15 no ESPN League. Vamos juntos. Faltou falar de um monte de coisa. Faltou falar de Packers, faltou falar... que mais faltou falar aqui? Faltou falar de Malik Neighbors, que estará nos vencedores amanhã. Faltou falar mais do Sunday Night Football, para além da questão da arbitragem. Cara, tem tanta coisa pra gente analisar. Faltou falar de Seattle, 3-0, hein? 3-0, olha esse time. Fizemos só, será que podíamos? Desculpa o meu momento curto CPF, é que eu realmente... Cara, estragou muito meu domingo isso. Juro por Deus. Eu tive que, tipo... Eu fui pra TV no intervalo. Quando eu tô no segundo horário, eu sempre vou no intervalo. Eu tive que parar meu carro, estacionar, colocar uma playlist de meditação, 5 minutos. Aí eu ouvi um pouco de música clássica. Aí eu saí do carro, comprei um sorvetinho e aí eu fiquei bem. Mas realmente assim me fez mal. Fez mal, cara. Sério. Torcer pra um time que tá jogando mal no ataque é uma experiência muito ruim. Muitos de vocês passam por isso e meu abraço solidário. O jogo terrestre de Chicago é... Nossa Senhora. Mas enfim, Caleb terminou bem o jogo. Beijo carinhoso. Temos 2 vídeos para os membros nessa tarde, tá? 5 coisas que você precisa saber sobre São Francisco e Los Angeles Rams e 5 coisas que você precisa saber sobre Minnesota e Houston. À tarde eu te espero para mais vídeos dos membros e amanhã tem vencedores e perdedores. Se você não é inscrito no canal, não está? Se inscreve aqui agora. Se gostou do vídeo, deixe o seu like para mais conteúdo, assina o Like Plus. Beijo e até!